Boa noite. Bora começar nosso culto? Tá na hora, né? E eu esqueci de colocar minha água. Vamos buscar água? Eu vou pegar minha água, tá? Que eu esqueci de pegar. Voltei. Aqui está a minha água. Vamos colocar nossa água aí? Ah, Senhor Deus. Senhor que sabe de todas as coisas. Hoje eu pus uma Ave Maria para nós. E hoje eu quero propor a gente fazer de novo o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, vamos buscar o capítulo que caiu. Eu tinha até escolhido um outro capítulo aqui, mas eu falei assim, não, vou abrir. Boa noite, Nilce. E aí saiu o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nilce, depois quero saber da nossa Clara. E aí o item é 10, que é o ódio. Quero convidar Jesus a vir participar conosco do nosso culto. Lembrando que ele diz para nós, eis que a porta bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Que nós possamos estar diante de um banquete de luz, onde vem plasmar em nossa casa todo o amor, onde vem levar com muito carinho e respeito todos os nossos irmãos necessitados de auxílio, necessitados de ajuda, que nem nós, porque somos que nem eles. Se assim não fôssemos, nós não estaríamos na companhia deles. Seja bom, seja ruim, nós estamos ligados àquele que nós pensamos, que nós sentimos, conforme nós vivemos. Obrigada, Jesus, por vir fazer parte conosco. E que este ensinamento sirvam para todos. E eu quero pedir a vós, Senhor Jesus, o amparo
para todos aqueles que se encontram nos hospitais, para todos aqueles, Senhor Jesus, que estão em casa, estão cuidando do Covid, para aqueles que estão esperando o tratamento, uma operação, aqueles que estão esperando o remédio, que o Senhor nesse momento, Jesus, aqueles que não conseguem dormir, que nesse momento, Jesus, o Senhor coloque a mão aonde mais necessita. Cada um que está elevado o seu pensamento, o seu sentimento, e está fazendo parte conosco desse grande banquete. Alívio, Senhor, para todos. A misericórdia. Obrigada, Jesus. Então, capítulo 12. Olá, Cássia, boa noite. Que bom, Nilson, fico feliz que está caminhando, né? Que está tendo o tratamento necessário. Então, sobre o ódio, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Jesus veio nos recomendar amar os nossos inimigos. E sejam eles encarnados ou desencarnados. Vê se é assim que está escrito. Desencarnados. Eu quero voltar aqui só lá no início lá do capítulo, para que a gente possa... Ele fala do maior mandamento, né? Não é esse que não. Porque o maior mandamento é o capítulo 11. Nós estamos no capítulo 12. Pagar o mal com o bem. Tá, Mateus, capítulo 5. E Lucas, capítulo 6. E aí, nós vamos falar sobre o ódio. O ódio é tão pequenininho aqui que dá até para ler. Pagar o mal com o bem. Vou ler Mateus e Lucas. Aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filho de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, de 5 a 20, 43 a 47. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vós fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis?
uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, 32 a 36. E aí, interessante Jesus vir trazer essa pergunta para a gente, né? Se amardes apenas que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam. Então, não seríamos diferente deles. O nosso desafio é amar aqueles que nos fazem mal. E é um grande desafio, um grande ensinamento e uma grande mudança dentro de nós. Para alguns vai ser assim, vai ser assim, uma coisa muito sem razão de ser, né? Porque uma pessoa vem, nos faz o mal e aí eu ainda ter um sentimento bom para com ele. Uma pessoa faz um mal para outra pessoa que a gente gosta e a gente ainda vai ter um sentimento bom para com ele. Às vezes é incompreensível para alguns pensar dessa forma. Mas se a gente os tem ainda como nosso adversário, se nós olhamos para ele com raiva, se nós ainda temos eles como o nosso inimigo, qual a diferença que vai ser? Porque entre eles uns se respeitam, eles se protegem, eles estão juntos. Então não tem diferença nenhuma de nós que gostamos dos que gostam de nós. Porque quem está junto comigo também gosta de mim e faz tudo por mim. Né? Ele vai fazer todo o bem que ele quer para ele vai querer para mim. E aí que está o grande desafio, o grande ensinamento, né? Aprendizado, amadurecimento, evolução. Quando a gente olhar para aquele que está à nossa frente e nos fez grande mal, e a gente ainda olha para ele e fala assim, você ainda está doente da alma, porque você ainda faz o mal. E o mal, ele está contra o que Deus nos deu, nos trouxe, nos favorece todos os dias. Tá? Vem vem contra, né? E aí, lendo o ódio de Fénelon, Bordeaux, 1861, ele fala o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis ter como modelo vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar àqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Não superior aqui no sentido de ser maior
orgulhosamente, né? Mas aqui de ser superior, porque enquanto eles nos desejam mal, nós não estamos vibrando no mesmo sentimento e nós ainda olhamos para ele falando, não, mas eu quero o seu bem. A pessoa está ali te atrapalhando, mas você fala assim, não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer até mais. Porque assim eu fico livre daquele ranço e daquela pirraça, porque acaba virando uma pirraça. E para que nós vamos ficar aqui, né, brigando com as pessoas? Então, a gente, nesse superior de, a pessoa vem, te faz um mal, e você vai lá e conserta sem nem prejudicá-lo. Aliás, nós estaríamos ainda beneficiando a eles. Pensa só, né? Um dia todos nós vamos nos encontrar no plano espiritual. E aconteceu isso com André Luiz. André Luiz, no nosso lar, quando ele conseguiu entender como funcionava a vida no plano superior, que não adiantava ele ficar lá querendo ir ver a sua família. Ele precisava primeiro ele precisava primeiro aprender as coisas do plano espiritual. Quando nós estamos aqui nessa terra, nós aprendemos a viver nessa terra. Quando nós desencarnamos, nós vamos aprender a viver no plano espiritual. Para o lugar que eu vou conforme a minha condição mental, a minha condição moral, a minha condição de sentimento. E aí, André Luiz aprendeu e foi crescendo, né? E ele foi fazer parte de uma caravana onde alguns espíritos mais amadurecidos, mais amorosos, que tinham condição de estar no meio de pessoas muito perturbadas sem se perturbar. Essas pessoas eram mais evoluídas e André Luiz estava doido para conhecer, né, esses espíritos que já conseguia estar perto de pessoas tão necessitadas do amparo. E aí ele ficou lá esperando junto com os outros do nosso lar, essa caravana chegar com aqueles espíritos que eles estavam resgatando. Quando André Luiz olha, ele vê que era um homem que devia ser o pai, quando eles estavam ainda encarnados, só que e ele não teve o dinheiro para pagar no dia. E aí ele fala assim, espera só mais um pouco. E aí o pai dele vira e fala assim, não vou esperar não. Você pode ir embora que eu vou ficar com sua casa. E toma a casa dele. E ele, a esposa e os filhos não têm onde morar. Eles não querem nem saber o que vai acontecer. A mãe de André Luiz, ela vai lá e pede por aquela família para o pai. E André Luiz ainda dá toda a força para o pai que ele estava fazendo o correto. Nós ainda pensamos assim várias vezes na nossa vida, né? A pessoa está me devendo, eu vou lá cobrar. Se ela comprou X coisas e não me pagou, eu vou lá e tomo lá, tiro até dentro da sua casa. Quantas pessoas já vi fazendo isso? Uma ignorância nossa, né? Ignorância até do sentimento. É um desaforo, a gente fala assim, desaforo, mas acaba sendo uma ignorância quando a gente lembra dessa história de André Luiz. Porque quando ele bate o olho nessa pessoa, ele lembra, puxa vida, com quem? Olha quem era aquele senhor que nós
tomamos a casa dele e deixamos ele ir viver na rua sem nem pensar nisso mais. Nós nem sentimos nada por isso. Boa noite, Jairo. E aí ele fica com uma vergonha, porque é no pensamento, né? E aí todo mundo escutou seu pensamento. E aí a mentora lá, Narcisa, né, a enfermeira que estava auxiliando o trabalho, chega para ele e fala assim: aproveita a oportunidade que você está com ele, porque nós não sabemos quando você estará junto com ele novamente. E isso não é motivo. Todos nós aqui, André, erramos também, não é só você que errou. Nós estamos justamente aqui porque nós erramos muito. E aí André Luiz cria coragem e vai lá até ele, mas ele já tinha lido o pensamento de André Luiz. E aí que vem, né, o grande ensinamento para nós. André Luiz vai até ele, um gesto de humildade, e pede para ele desculpa pela ignorância que ele e o pai dele cometeram para com ele e a família. E aí ele vira e fala assim: nossa, André, aquilo lá que vocês me fizeram foi até uma forma de me fazer crescer, porque eu com isso eu ainda me aperfeiçoei mais. Não ligue mais para isso. E libera ele de coração, libera ele profundamente, sinceramente, libera André Luiz de sentir aquela culpa. Ficou um grande ensinamento, não só para André Luiz, mas para todo mundo que lê essa obra e vai aprendendo com esses detalhes, que são detalhes da nossa vida cotidiana. Então, às vezes a pessoa fala assim: não vou ler livro espírita, não sou espírita, mas ensina tanta coisa, detalhezinhos, esses detalhes aí, que a gente fica segurando, né? E a gente comete ainda ignorâncias contra o outro, e só depois a gente vai ver que quanta barbaridade a gente faz por esse momento de achar que é um desaforo. É o nosso orgulho, o nosso ego falando mais alto. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Nesse sentido, se os odiais como este vos odeiam, não valeis mais do que eles. Nós estamos na mesma sintonia, na mesma faixa, e aí quando ele bate, nós batemos também. Mas se a gente eleva, ele tenta bater, mas não nos acha. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, reconciliar com vosso adversário. Essência de agradável fragrância. Imagina a gente já não ter mais a quem a gente quer perdoar ou quer ser perdoado. Imagina como nós vamos ter uma essência, né? Essa essência agradável de fragrância. Porque é o amor brilhando, o amor fluindo, o amor exalando de dentro de nós. Porque enquanto a gente ainda odeia, nós temos um odor bem grosseiro, cujos perfumes sobem até ele maiúsculo, sobem até Deus. Mas ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos nossos irmãos, ela não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Então, mesmo que pela lei nós estamos aprendendo a amar os nossos irmãos, nem assim nós não deixaríamos de passar por estas experiências, né? O convívio da ação dos maus.
Esta é uma das provas mais difíceis. Bem o sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, mas Deus está presente e pune nesta vida e na outra aquelas que falham na lei do amor. Punir porque na nossa consciência é que vai ficar gravado. Não é que Deus vai virar e falar assim, na aula, estou vendo aqui que você fez isso, fez aquilo, e agora você vai ser punido. Ele não precisa fazer esse trabalho. Na nossa consciência, nós vamos estar com esse débito. Nós vamos estar com essa cobrança. Então, se eu fiz um mal a alguém, com certeza eu estarei passando por provas e expiações nesse mundo para que eu sinta o que é fazer mal para o outro. Mas isso não precisa ninguém querer fazer isso com as próprias mãos. Porque Deus, quando escreveu as leis divinas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que está aqui escrito, já faz com que a gente busque, atraia o mesmo mal. Por isso que a gente precisa mudar esse sentimento, porque entre o amor e o ódio é a mesma distância. Um está no 8, o outro está no 80, né? E aí, quando a gente chega nesse equilíbrio, a gente consegue sair dessa condição de enxergar somente a nós. Eu fui prejudicada, eu poderia ser prejudicada, eu preciso ser o primeiro eu, depois os outros, e aí a gente vai ali prejudicando as pessoas, sem olhar para trás. Então, que nós possamos pensar muito bem nesse amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Porque fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Que pelo menos, se a gente não ama, que pelo menos a gente respeite, tolere. Pelo menos que a gente não envie para eles o mesmo sentimento que eles enviam para nós. Pelo menos que nós tenhamos um olhar de mãe, aquela mãe que olha o filho que erra, mas ela sabe que dentro dele tem amor porque ela plantou esse amor lá dentro. Mas ele ainda erra, porque ele ainda está experimentando seus erros para poder resgatá-lo, para poder melhorar, até se conhecer. Porque quantas vezes eu cometo alguns erros e eu acho que não é errado. Então eu preciso primeiro olhar e ver que aquilo, considerar se aquilo mesmo é um erro. Eu preciso assumir isso. Eu errei. Então agora eu tenho que ir lá e consertar. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie, nos fortaleça para poder nos enxergar, para que nós possamos ver quais são os nossos erros, o que a gente ainda faz para o outro, como nós estamos vivendo nessa vida e o quanto nós podemos fazer a transformação dentro de nós, de forma que possa exalar um perfume, porque lá não mais nós não mais comungamos desse mal, né?
Obrigada, Jesus. Muito obrigada por esses ensinamentos. Socorre, Senhor Jesus, a todos estes que precisam da sua força, que precisam muito de ser esclarecido e entendido. Nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a perdoar. Nos ajuda, nosso Senhor Jesus Cristo, a olhar o outro com tolerância, com todo o amor que possa estar dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos todos uma boa noite, bons sonhos e bom sono. Eu também estou com sono. Vamos dormir, vamos sonhar com os anjos, vamos sonhar com o nosso anjo da guarda, vamos pedir para que ele nos leve para um lugar bem bonito, onde nós possamos recarregar nossas forças e ter um olhar mais amoroso, olhar para o outro com mais carinho, com mais respeito. Com Deus, tchau.